dia! Vamos chegando para nossa live, para o nosso encontro. Hoje temos uma história muito inspiradora para conhecer aqui, para a gente se conectar. E para a gente se inspirar a fazer o que precisa ser feito na nossa jornada, no nosso caminho. Quais são os sonhos que estão guardados dentro do nosso coração e que talvez hoje a gente não tem coragem de ver? De lutar, de ir adiante na realização desse sonho. O que está sendo guardado ali que talvez tá lá num cantinho e falta uma chama acender para dizer eu vou dar os passos e eu vou realizar. Hoje a gente vai conhecer a história do Fabris. O Fabris é psicanalista, é escritor. Eu conheci ele durante o meu mochilão. Ele estava indo para o Alasca de bicicleta. Gente, vocês pensem de história que tem por ali. Eu não sei qual é a história que o Fabris vai querer contar hoje pra gente. Tem muitas, mas eu vou convidando ele aqui. Enquanto o Fabris vai entrando, eu convido vocês a encaminharem essa live para mais uma pessoa. Quem que vocês gostariam de ver realizando os sonhos? Porque hoje a gente fala de sonhos que foram realizados, de coisas que aconteceram. Mas na verdade, tudo está dentro da gente. Tudo tem que passar por um processo. E é sobre esse processo que a gente vai a live normal. Vocês estão conseguindo conectar? Tá travado? Me deixem saber, por favor. E eu chamando o Fabris por aqui. Ou chamando mais alguém que vocês querem ver realizando sonhos, que vocês querem ver entendendo o que tá dentro, para depois viver o que tá fora. Porque os nossos sonhos é sobre isso. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Flávia. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Cristiano. Bom dia, pessoal que está entrando aqui. Sejam bem-vindos. Bom dia, Fábio! Olá, bom dia. Te baixar Tudo bem? Aqui. Tudo bem, e você? 100%, como sempre. Que saudade! Ah, coisa boa. Relembrar os bons tempos de novo, contar novas histórias. Ai, porque agora quando eu olhei assim, nossa, veio muita lembrança, né? Já relembrou? Vixe, Maria. Meu cabelo tava muito grande, falei, você precisa voltar pro rosa. Eu voltei internamente aqui, cortei o raspei tudo de novo. E vida que seguiu ali, o cabelo foi, mas a gente ficou com a essência ali. Ai, Fabrício, já pensou qual história que você vai contar hoje? Hoje, eu estava observando bastante dentro de mim, assim, para ver qual que seria a melhor história para contar. Então, como tem toda essa imersão sobre a parte de coragem, acho que a melhor história que eu poderia contar hoje é essa história interna que eu fiz viajando comigo mesmo. Porque essa viagem interna, tanto emocional quanto de autodesenvolvimento e tudo, acabou acarretando com todas as histórias físicas que aconteceram, inclusive a nossa, que a gente passou no Rosa, que deu todo aquele rolê tudo e foi bem legal. Então, prontos, vamos lá. Gente, só pra dar um pitaco, a gente tem que fazer mais uma live pra contar só a história do Rosa. Mas, em resumo pra vocês, certeza, a gente morou com uma tem muita história. estelionatária lá, né? Do nada, a polícia prendendo tudo. Um negócio assim que a gente vai vir contar em outro momento pra vocês. Fabrício, vamos começar então. Spoiler. Spoiler. Vamos lá. Quem é o Fabrício? Olha, o Fabris passou por bastante instabilidade no começo, até ele encontrar aquela verdadeira essência dele. Então, voltando lá para o passado, assim, para contar todo como que foi essa trajetória, eu perdi meu pai com 10 anos e dos 10 até os 18, mais ou menos, eu passei basicamente uma depressão terrível, porque eu tinha perdido um pilar significante na minha vida e só tinha outro. E por a gente ter convivido sempre com ele, foi muito difícil essa transição dele para minha mãe. Então a gente acabou passando por instabilidade nessa relação, tudo. Por mais que houvesse todo aquele amor envolvido, toda aquela paixão e tudo, a gente teve essa instabilidade nessa comunicação. E durante essa depressão intensa, tudo que foi ocorrendo, eu já tentava me perguntar por que senti o que eu sentia. E eu não sabia explicar.
Eu literalmente tentava observar para mim, observar outras pessoas, tudo, e eu não conseguia entender o que que eu estava sentindo e por que eu estava sentindo aquilo. E chegou um momento, depois desses 10, 12 anos mais ou menos que se passaram, foi a primeira vez onde eu saí de casa. Aí nessa de eu sair de casa, eu saí para fazer faculdade numa cidade vizinha e acabei ficando um ano, não consegui me estabilizar muito bem, acabei voltando. E nessa de voltar foi onde teve o ápice de tudo, onde literalmente todas aquelas emoções que eu tinha trancado, armazenado no meu inconsciente, tudo que estava martelando ali, pô, Fabrício, você é isso, você é uma decepção, você não consegue fazer isso, não sei o que, toda aquela crítica, todo aquele monte de pensamento, um monte de coisa, aquela pressão, tudo que estava envolvido ali, acabou explodindo. E essa explosão aconteceu numa montanha, ela tinha mais ou menos uns 847 metros, mais ou menos, não vou lembrar bem, não é bem uma montanha, é um morro, assim, basicamente. O pessoal ia lá para acampar, aproveitar, assim, muito, essa parte com a natureza. Então, quando eu cheguei lá em cima, eu encontrei um banquinho, todo com uma capela do lado, e eu cheguei naquele banquinho, o banquinho tinha do lado de um precipício. Então, naquele ápice, tudo que estava acontecendo, eu cheguei ali e falei assim, pô, cara, eu vou me jogar daqui essa noite aqui, quando ninguém estiver olhando aqui, acabou, cara. Pelo menos vou parar de sofrer. E nessa de pular e tomar essa decisão, eu não estava ali sozinho. Eu tinha ido com basicamente minha prima, meus primos e minha irmã junto. Então, antes de tomar essa decisão ali, pela primeira vez na minha vida, em vez de pegar esse auto-julgamento já que eu tinha sobre mim mesmo, sobre outras pessoas que estavam em convívio comigo ali, eu decidi me abrir. Então a gente assistiu todo mundo o pôr do sol e nesse morro onde tinha o banquinho, tinha um morrinho logo abaixo ali onde era o acampamento das barracas, era o churrasco, tudo que o pessoal costumava fazer. E eu fiquei lá em cima. Eu não quis ficar com eles, me isolei lá. E eu falei assim, pô, olhei para aquela capela ali, eu falei assim, mano, eu vou, sei lá, cara, vou conversar comigo mesmo aqui, com o universo que seja. Se meu pai estiver ouvindo lá de cima também, vai ouvir também tudo que eu tiver para ouvir aqui agora. E foi a primeira vez onde eu descarreguei literalmente tudo. Só que nessa de descarregar, ainda no final, por ter me sentido mais tranquilo, por ter se expressado dessa forma, eu ainda assim ainda estava com a mesma decisão de pular. Só que quando eu fiz o movimento para ir literalmente pular, chegou meu primo. Aí meu primo chegou e falou assim, ó, o almoço tá, a janta tá pronta, tudo, os hambúrguer, tudo que eles tinham feito ali. E eu literalmente ignorei ele, sem mais nem menos, assim, não estava nem aí, eu já ia tomar aquela decisão, então eu não tirei a minha posição que eu estava para fazer. Eu só olhei para ele assim, meio que ignorando, não falei nada. Só que logo atrás, no escuro, apareceu minha irmã. Aí ali eu olhei fixamente nos olhos dela e foi a primeira vez, literalmente, que eu olhei e falei assim, pô, cara, ela é minha irmã mais nova, cara, ela deve estar sentindo a mesma dor que eu, e às vezes até pior a dor que eu estou sentindo ali agora. Então foi onde eu deu aquela primeira hesitada. Só que ainda assim eles pegaram e desceram, comeram tudo, e eu fiquei conversando mais um pouquinho. Só que nessa de conversar mais um pouquinho ali, meio que já mudou a perspectiva da conversa. Eu já não era uma pessoa que eu estava me culpando, jogando, descarregando todas aquelas emoções, tudo, como se eu realmente fosse uma decepção na minha vida, na vida da minha família, tudo. Já era uma conversa assim, tipo, olhando lá para cima, eu falei assim, pô, Deus, se essa jornada que você quer para mim, eu vou tentar fazer uma vez na vida, só para ver se dá certo. Vou aceitar o seu desafio e vou me colocar à disposição para fazer o que tem que fazer aqui. E foi onde tomou aquela primeira a frase que no meu livro, basicamente, as pessoas falam assim, pô, cara, essa frase aqui é foda. Que foi, naquele momento eu já estava tomando aquela decisão, eu pensei, pô, cara, se eu tenho coragem realmente de tirar a própria vida aqui agora, por que eu não tenho coragem de mudar minha vida também aqui agora? Aqui? E foi onde deu aquele estalo ali, falei assim, pronto, então vou fazer uma coisa diferente. E foi onde, basicamente, eu mudei totalmente a minha perspectiva ali e eu comecei a buscar esse conhecimento. E foi um conhecimento onde eu comecei muito avulso, assim, não comecei com tanta lógica. Comecei literalmente tudo que eu tinha dúvida, curiosidade, fui começando a pesquisar tudo. Cara, por que a gente pensava isso? Como é que isso reage com isso, tudo e tudo mais. E foi onde eu comecei a me expressar mais no Instagram, nas redes sociais, tudo. E foi onde uma amiga numa cidade vizinha, que ela falou assim, pô, Fabrício, você podia escrever um livro das suas viagens, cara.
Porque, meu Deus do céu, cara, você fala um monte de coisa aí e eu quero saber o que tem na sua cabeça, cara. Porque eu tenho certeza que você não posta tudo isso não nas redes sociais. Você posta só 1% aqui, eu quero saber o resto. Aí foi onde eu falei assim, então beleza, eu vou escrever um livro. E nessa de fazer toda essa perspectiva ali, eu pensei assim, pô, eu não tenho história para contar um livro aqui agora. Eu vou ter que fazer alguma coisa. E foi onde surgiu a primeira ideia de fazer a primeira viagem. E nessa de fazer a primeira viagem, eu tinha já aquele pensamento de, pô, se eu tava com realmente coragem de fazer as coisas acontecerem. Só que eu tava sem dinheiro, tava sem, basicamente sem nada. Então eu pensei assim, eu vou sem dinheiro, sem nada mesmo, já que eu preciso conhecer mais as pessoas e aprender mais com as pessoas, porque eu era muito introvertido, era muito fechado comigo mesmo, e eu precisava me expressar mais e conhecer outras pessoas. Eu deixei tudo que eu tinha de dinheiro com a minha irmã. Para minha mãe eu falei só no dia que eu fui sair, porque minha mãe ia ficar louca. Então, ela ficou sabendo basicamente da jornada no dia anterior, assim, quase, falei assim, ó, mãe, tô indo amanhã, hein? E Que idade com você todo aquele tinha, peso no Fabris? coração, ela estava com 20 anos, estava quase fazendo 21, era 6 de junho de 2019. E aí foi onde peguei duas mochilas, já conversei com a galera já, conheci um rapaz de Recife, que ele me ajudou a chegar no Chile, pagou minha passagem de Buenos Aires para Santiago, de São Paulo para Buenos Aires ele me ajudou também muito. Então, foi o cara que basicamente tornou o primeiro passo possível. E isso é uma das coisas que até que eu comento sempre, que a gente acha que a gente precisa andar sempre sozinho, mas o primeiro passo, cara, quando você tiver tipo, alguém para dar aquele impulso ali, para você fazer. O primeiro passo é sempre mais difícil. Então, se alguém tiver assim, para te ajudar, para dar um impulso ali, é a melhor coisa que tem na sua vida. Então, eu basicamente estou tentando fazer tudo que eu posso para dar esse impulso para essas pessoas. E quando eu recebi esse impulso desse rapaz, aconteceu basicamente aquele lapso cultural na minha cabeça. Então, tá em passar por dois países ali, sem conhecer nada da cultura, sem conhecer o idioma, tudo, minha cabeça entrou em colapso. Eu falei assim, pô, eu não conheço nada. Eu vivi 20 anos da minha vida e não conheci nada. Eu falei assim, eu preciso conhecer tudo que tem no mundo aqui agora. E aí foi onde ocorreu até alguns conflitos, foram os primeiros perrengues de viagem, que já foram os primeiros aprendizados. E foi onde surgiu uma outra frase. Porque eu ainda, por mais que eu tivesse já ainda no Chile, toda aquela experiência, tudo, eu ainda tinha muito medo. Então eu falei assim, pô, cara, eu tô com ele. Mas quando eu não tiver mais ele, o que eu vou fazer? Foi nesse pensamento, no dia seguinte, ele mandou mensagem, ó, Fabrício, eu quero que você continue sua viagem, porque eu tô continuando a minha aqui e você vai arrumar essas coisas aqui agora. E nessa foi onde rolou aquela velha frase, pô, Fabrício, agora você tá no desespero, cara. Então você tá no desespero, você tem que tomar uma decisão. Ficar no desespero ou tomar uma decisão diferente e já procurar a solução daquele problema. Aí já começou a vir aquelas perspectivas assim, pô, Fabrício, o primeiro sinal assim, pô, seu desespero tentou te auto-sabotar, cara, mas você conseguiu tomar uma decisãozinha diferente, conseguiu encontrar uma casa, no caso que eu encontrei um hostel ali para mim fazer voluntariado. E nesse meio tempo, tudo que foi acontecendo na viagem foi mais ou menos assim. Foram entre decisões erradas, muitas decisões erradas que eu fui tomando no caminho, e onde eu fui basicamente sofrendo todas as consequências. Mas chegou dois períodos em específico nessa viagem, que foram dois períodos onde mudaram a minha perspectiva, basicamente aquele ápice, no caso, 90% ali foi onde deu aquele êxtase da toda aquela jornada ali. Foi um rapaz de Guarulhos que ele me conheceu aleatoriamente no rosto, a gente começou a trocar uma ideia, ele chegou de madrugada, tudo. E ele se conectou comigo, me conectei com ele, conversando das histórias dele, das histórias da minha, tudo e tal, o que estava acontecendo e tal. Ele falou assim, pô, Fabrício, eu tô indo fazer esqui amanhã, cara, quer ir comigo e tal? Eu falei assim, pô, cara, eu vim pro Chile, fiz tudo isso pra ver a neve e tal, só que eu tô aqui sem dinheiro nem nada. Eu falei assim, relaxa, mano, eu pago pra você tudo, eu só quero uma companhia pra ir comigo. E hoje, até hoje, eu mantenho contato com ele, porque de todas as pessoas que eu conheci nessa jornada, tudo, ele foi a pessoa que até hoje eu falo, cara, se não fosse ele, mano, o Fabrício pelo Mundo provavelmente não existiria. Ele teria empacado no Chile de alguma forma ali e teria ficado ou acontecido outra coisa, ou teria se transformado em outra pessoa, uma pessoa que não é hoje. Poderia ser outra pessoa boa também, mas não seria a pessoa que eu sou hoje.
E ele me levou para essa experiência, tudo foi incrível, foi sensacional. Tanto é que até escrevendo isso, eu escrevi no livro onde não há palavras que descrevam o quanto que eu presenciei aquele momento ali. Eu não estava nem aí para mais nada, eu só queria estar ali aproveitando aquele momento com ele. E foi uma perspectiva muito legal. E foi onde o primeiro lapso onde eu percebi que a vida basicamente sempre vai te testando. Então, a vida me testou naquele momento, me dando aquela oportunidade de aprender com ele. E naquele momento eu estava numa fase boa da vida. E um mês depois, aconteceu um outro perrengue, onde eu fui expulso do rosto onde eu estava. E deu muita coisa, deu muito rolo, tudo. E o anfitrião falou assim, ó, Fabrício, você tem uma semana pra sair daqui, cara. E eu falei assim, pô, então tá, né? Pelo menos me deu uma semana pra ficar aqui, né? E nessa chegou um outro voluntário para ficar no meu lugar. E esse voluntário teve o mesmo problema no rosto e ele se mandou embora ali porque ele não queria esses mesmos problemas que estavam acontecendo, que eram mais problemas internos ali. E eu conversei com ele tudo e tudo mais. Falei assim, pô, cara, eu tô indo pro Uruguai, cara. Eu falei assim, mano, eu vou junto, a gente vai de carona, tudo. E foi onde foi o primeiro desvio da viagem ali que aconteceu. Isso já fazia 2 meses de viagem, mais ou O menos. Só que, Uruguai não tinha outro destino? não, então, eu tava pensando em ir pro Peru, assim, tipo, ó, vamos subir pro Eu norte, tem tenho mais lugar pra longas ir. histórias no Uruguai. O Então, não, meu vamos. primeiro mini mochilão foi para o Uruguai, quando eu estava morando na Argentina. Logo que eu cheguei lá, eu conheci o pessoal e fui eu e mais duas gurias de lá. A gente foi fazer o intercâmbio lá, né? Eu não sabia ainda falar espanhol. A gente comprou a passagem de ida. A gente ficou acho 4 dias, se eu não me engano. Foi ou 5. Era um feriadão que tinha assim lá na Argentina. E como a gente foi fazer intercâmbio e a gente trabalhava, Aham. tinha as coisas de trabalho. A gente conseguiu conversar com eles para pegar uma folga e tal. A gente foi. A gente comprou a passagem de ida e a de volta. A gente foi de ônibus e voltou de navio. Só que lá, sim, só que lá, assim, não tinha nada programado. A gente disse, não, vamos chegar e vamos ver o que vai acontecer. A gente não tinha pego o rosto, nada. E aí as meninas eram Uma ainda mais novas que eu. coincidência. Pensa a responsa, né? Ah, Mas elas sabiam um pouco mais de espanhol, eu ainda não sabia nada. E aí a gente foi, e cara, eu acredito muito em Deus que encaminha as pessoas, né? A gente conheceu dois meninos lá, incríveis, que a gente tem amizade até hoje, assim, e eles estavam indo pro destino que a gente queria ir depois. Aí a gente também pegou carona, tipo, foi o nosso suporte, assim, lá. Então a gente criou uma amizade, assim, pra vida. E como as coisas acontecem, né? Mas o Uruguai sempre traz histórias muito loucas. nossa, o Uruguai é, bicha, cada história que, meu Deus. Gente, quanta história que As tem pra histórias estão contar pra focadas vocês. tudo lá, né? Aí nesse meio tempo, a gente decidiu sair, só que eu falei assim, ah, tá muito fácil a gente sair pela fronteira, porque Santiago fica próximo de uma das fronteiras para a Argentina. Então a gente falou assim, ah, vamos fazer uma viagem mais difícil, mais, vamos dizer assim, interessante, mais aventureira. E a gente decidiu ir para a Patagônia. E nessa de ir para a Patagônia deu tudo errado, porque a gente pegou um ônibus, aí a gente chegou na entrada da Patagônia ali em Osorno, e não conseguiu carona, começou a chover, começou a dar um perrengue danado, e a gente começou a andar na rodovia. Eu quebrei o pé na rodovia, eu continuei caminhando com o pé quebrado, e foi com peso de mochila, tudo, e foi seguindo. Aí a gente pensou, vamos atravessar a fronteira a pé. E isso dava uns 60 quilômetros mais ou menos. Só que se a gente fosse fazendo em 4 dias, por exemplo, a gente conseguiria pegar as cidadezinhas vizinhas e ir pedindo comida, e pedindo ajuda do povo ali até chegar na fronteira e atravessar. E nesse meio tempo a gente chegou num ponto ali onde já estava escurecendo, a gente não conseguiu encontrar essa cidadezinha tudo, e encontramos um ponto de ônibus quebrado, sem nada ali, e a gente acabou ficando ali à noite. E nessa de ficar ali à noite, foi outro perrengue muito intenso, porque a gente estava sem nada, a gente estava sem comida, sem nada. Eu estava com o pé quebrado, já sentia muita dor, só que ele não sabia, porque eu não queria preocupar ele mais ainda, porque o bichinho ele era um pouco mais ansioso que eu naquele momento, então eu já não quis preocupar ele com aquilo. Então acabei focando naquela dor só comigo. E eu não consegui dormir quase nada na noite. À noite chovia, fazia a sensação térmica de 0 graus.
Então foi uma noite onde a gente quase morreu de hipotermia também, os dois ali. A gente tentou usar o calor corporal um do outro ali para ficar próximo ali, mas não deu certo, não deu nada. A gente continuou passando frio demais, demais. E foi um outro momento, igual da montanha, onde eu parei ali. Eu falei assim: pô, Fabrício, o que você está fazendo da sua vida? Você tomou a decisão de estar aqui. Você está feliz de estar aqui? Eu falei assim: pô, cara, tô sem nada, não tô feliz, cara, porque eu tô fazendo uma coisa que eu quero, tô fazendo, conquistando, tô buscando uma coisa que eu almejo ali. E nessa reflexão também sozinho, a gente acordou de manhã, naquele mesmo frio, a gente não conseguia mexer os ossos do corpo, de tanto frio que a gente estava, com roupa molhada, não tinha nada seco. Foi um, hoje eu posso dizer que foi um top 3 ali de perrengues mais pesados que eu já tomei na vida até Ô, hoje. Fabrício, agora me veio um E insight. O pessoal deve estar assistindo aqui, foi, deve estar pensando, cara, a Ana com essa cara de plena. Ali, né, ouvindo esses perrengues todos com essa cara de plena. E eu passei por tudo isso já. Mas o que transforma isso dentro da gente? Cara, eu tô aqui com um sorriso pra mim, sabe? Por eu ter feito as escolhas de, cara, eu vou enfrentar isso, eu vou viver isso. Porque hoje a gente é conta, verdade. né? Cara, foi isso, foi isso. Mas lá, aquilo serviu pra transformar a gente de uma forma assim, tipo, cara, eu posso chegar aos extremos e isso vai me transformar numa pessoa melhor, né? Você tá contando assim, eu tô É, relembrando todas as exatamente. vivências, assim, cara, tipo, um sorriso assim pra mim, dizendo, cara, obrigada, Ana, por você ter dito sim pra esse caminho, pra essa jornada, por tu ter dado a cara a tapa, por tu ter tido coragem de viver, né? É muito louco isso. Sim. Cara, é muito bom quando você percebe que às vezes você olha para a pessoa, às vezes você se olha no espelho ou você se imagina seu eu do passado ali, você fala assim, pô, cara, aquele menino ali comia terra, era nerd, apanhava na aula, tudo. Mal sabia ele que ele ia se tornar nessa pessoa, e mal sabia ele que ele ia passar por tudo isso aí até chegar aí na versão que ele é hoje, tudo. Então, são coisas que às vezes até as pessoas pedem pra gente explicar como que é a sensação, mas a gente não tem como explicar, porque é uma sensação tão intensa por dentro ali, que às vezes falando em palavras não parece ser tão intenso quanto a gente viveu ali. O que você Então, é diria uma pro coisa que Fabris lá de trás? isso é uma spoiler do meu segundo livro, que vai Ei? ser lançado esse ano. Não, mas posso dizer que o Fábio do passado, desde criança lá, isso é uma das coisas que eu levo comigo até hoje, foi que quando meu pai faleceu, eu criei aquele famoso amigo imaginário. Dei um nome para ele, fiz amizade com ele e tudo. E foi numa expedição, escalando uma montanha aqui no Paraná, que eu descobri quem era esse amigo imaginário. Que basicamente era a minha melhor versão, que eu estava tentando criar ali. Só que naquele momento era só uma consciência em si, uma consciência que era minha, que eu conversava comigo mesmo. E em todos os momentos que a gente conversou, que a gente confraternizou, que a gente brincou, que a gente brigou um com o outro também, em todos esses momentos foram momentos de, pô, Fabrício, obrigado por você estar aqui, cara. Tipo, você pode ter qualquer pessoa no mundo, mas você é meu melhor amigo e sempre vai ser o melhor na minha vida, tudo. Então, tem um capítulo, dando um spoiler já agora do segundo livro, então, é, tem um capítulo em geral onde foi nessa viagem que eu estava fazendo de bicicleta para o Alasca, onde eu parei lá em Curitiba e eu conheci esqueci o nome dele agora, mas era um senhor que ele era hóspede no hostel onde eu estava fazendo voluntário. E chegou algumas meninas ali e falou assim: oh, a gente tá fazendo ponto turístico aqui e tal, quer ir junto e tal. E eu tava sem dinheiro naquele dia. Aí chegou ele e falou assim: ó, oh, Fabrício, vai lá então. E me deu R$ 100 na mão, assim, do nada, assim. E eu falei assim: pô, cara, do nada. Aí quando eu peguei no dinheiro, assim, deu aquele lapso. E parece que em 5 segundos ali que eu fiquei tocando aquele dinheiro, me passou 5 anos na cabeça ali. Então eu me vi basicamente eu, como eu tô agora, caminhando pela casa onde a gente morava quando era pequeno com nosso pai, ali onde eu pegava um cabo de vassoura e brincava de guitarra, tudo. Aí depois voltando caminhando, eu me vi nessa viagem quase morrendo de hipotermia, tudo. Eu falei assim, pô, Fabrício, você aguentou isso, cara, e tal. Aí eu me vi de novo em outra expedição, eu tava passando mal perrengue também. Eu falei assim, pô, Fabrício, você sobreviveu a isso também e tal. Então,
foram momentos ali onde eu falei assim, pô, Fabrício, foi um momento que eu, tipo, me agradecia todas as versões ali. Eu falei, desde a pequenininha, eu, pô, Fabrício, você tá pequenininho ainda, você vai passar por muita coisa ainda, mas obrigado por estar vivo aqui. Tudo. E dentro desses 5 segundos ali, a última visão que eu tive, o último momento que eu tive, foi com o Fabrício daquela montanha, onde ele decidiu não pular. E ali eu não falei nada com ele. Ali foi o único ponto da minha reflexão ali que eu não quis falar nada com ele. Eu só cheguei do lado dele, sentei do ladinho dele, abracei ele e deixei que ele ficasse ali chorando, que fosse, conversando, falando para além, tudo. Eu só quis estar ali naquele momento, ali naquela reflexão ali com ele, para ele se sentir mais confortável agora e mais abraçado agora. Porque foram eles que trouxeram toda essa pessoa Eu vou até aproveitar hoje. esse spoiler que tu Mas, falou do livro para dar um insight para o pessoal. Nós temos o grupo de criação de hábito e a gente trabalha com 6 hábitos que mudam a nossa vida. E a leitura é um deles. E para o pessoal que está assistindo, gente, busquem ler histórias que vão inspirar vocês. Eu vejo que foi quando eu tive acesso a essas histórias que eu disse, cara, eu posso mudar a minha vida, eu posso mudar a minha realidade, eu posso viver uma coisa diferente. E às vezes a gente desconhece. E aí, quando a gente vai para a leitura e a gente lê uma história, a gente entende que essa pessoa tinha os mesmos sentimentos que os nossos. Tinha os mesmos medos, passou às vezes por coisa muito pior, mas que fez alguma coisa, que tomou alguma decisão. E muitas vezes a gente tá no sofrimento, né, em muita coisa assim, e a gente não faz nada. E a leitura, quem não tem o hábito de ler, gente, comece em uma página por dia. Mas assim, dediquem, coloca o despertador. 10 minutos, eu vou ler uma página. E aí vocês vão vendo que a vida de vocês vai se transformando aos poucos e vocês querem estar lá no outro dia de novo, né? É um hábito assim que transforma. E já entre no perfil do Fabris e acessem os livros. vai ter algumas Fabris, novidades a futuras. gente se empolga com as histórias. Eu quero fazer algumas perguntas que estão Manda lá. norteando assim, um pouquinho essa jornada. Ok. Você sempre sonhou esse sonho? Ou o que aconteceu para você sonhar isso? O que aconteceu, acho que você já contou, né? Mas antes, assim, Hum, é algo que você pensava em fazer ou não? Tudo começou então, depois dessa montanha, o sonho foi primeiro físico de ver a neve. Eu nunca conheci a neve, sou apaixonado por frio, gosto de todos os climas, mas eu tenho um apreço especial pela neve. E só que eu descobri depois, posteriormente, que não era um sonho meu, era um sonho que eu e meu pai tinham em comum, porque ele viajou também por mais de 10 anos, tudo, só que ele nunca conseguiu ver a neve. E eu, basicamente, inconscientemente, desde pequeno, fui trazendo isso dentro de mim e acabou resultando em uma coisa mais consciente, onde eu comecei a realizar. Então, começou a partir desse sonho. E depois que eu realizei esse sonho, eu comecei a me perguntar, pô, Fabrício, qual que é seu sonho agora, cara? Você já realizou seu sonho aqui antes dos 23 anos, cara. Você quer fazer o quê agora, velho? Foi onde surgiu a ideia do primeiro livro, com essa linha, e falou assim, pô, cara, agora meu sonho vai ser tornar o sonho de outras pessoas realidade, cara. Então foi onde começou toda essa jornada de buscar conhecer e, de certa forma, desafiar meus limites, tanto os mentais quanto os físicos, para trazer essas perspectivas e mudar a vida também de outras pessoas. E basicamente a gente está aí e a gente vai até o fim agora, porque é um sonho que basicamente nunca vai ter fim. Eu posso estar com 90 anos que eu vou estar ainda com esse sonho, porque sempre vai estar nascendo gente nova, sempre vai ter gente precisando conquistar sonhos novos. E a gente vai estar aí lutando sempre ali para continuar. Né? Tu sabe que a primeira vez que eu fui pro Rosa, eu conheci a Carol lá. E nós estávamos falando sobre família e tudo mais. Ela disse, ah, eu acho que eu não penso em ter filhos. Aí, né, na hora assim, eu questionei, ela disse, Carol, mas e o que tu vai fazer pelo mundo, né? O que tu vai deixar teu, assim? E aí ela disse, Ana, eu quero escrever livros. Eu quero fazer coisas que se perpetuem muito além de vidas. Cara, e naquele momento, assim, ela virou grandes chaves, assim. Por que é da nossa vida? O que a gente faz com ela? O que a gente vai deixar dela, né?
E eu já tinha o sonho de escrever um livro e estou na fase de escrita do meu livro. Então, o Fábio me deu altas dicas aqui que chorei quando li a mensagem. Ô, louco. E é muito louco, mas é isso, a gente se perguntar o que vai ficar de nós aqui, né? Uhum. Fabrício, e quais. Vamos para as Oi. perguntas, senão a gente se empolga aqui. A gente vai ficar o dia, né? Vamos, vai dar 3 horas de live aqui, né? Vamos fazer no YouTube. No É. YouTube dá o dia inteiro. Ó, quando a gente tava junto lá no Rosa, a gente disse que a gente ia fazer um podcast junto. Isso ainda tem que sair. Eu Pô, lembro. verdade, Eu cara. Essa eu nem lembro. lembrava mais. Eu Ah, lembro. boa. Boa, não, No vamos, momento vamos, certo vamos vai sair. repor, vamos. Vamos. E quais que foram as maiores dificuldades? Pontuando, assim, por dificuldade. Emocionais? Emocionais? Geral. Geral, em Tudo. geral. Olha, acho Emocional. que tudo, tudo. Ela começou bastante nessa dificuldade emocional de me entender por completo e descobrir qual que eram meus pontos fortes, qual que eram meus fracos, ter resiliência emocional de saber quando eu estou errado também, que antigamente eu achava que eu era o certo em tudo e não tinha essa consciência. Então foi os maiores pontos ali em desenvolvimento que eu procurei ali que afetavam o meu desenvolvimento. E depois, posteriormente, começou a passar por aqueles demônios internos, aquela autocrítica, começou a deixar de ser muito externo para se tornar mais interno. Então, eu comecei a me culpar muito, me julgar muito. Falei assim, pô, Fabrício, por que você fez isso tudo? Comecei a ter várias crises de ansiedade depois que eu fui para o Chile, que eu voltei para casa. Eu falei assim, pô, Fabrício, você passou frio, você morreu de hipotermia, tudo. Agora você está numa cama quente, cara, você tem comida todo dia. E lá eu não tinha comida, lá eu já fiquei 7 dias sem dinheiro para comprar nada. Então, era coisas que eu tinha que sobreviver com um pedaço de pão por dia, olhando pessoas comendo pizza, comendo lasanha na minha frente. Então, as maiores dificuldades que eu passei, muitas delas foram internas. E dentro de tudo isso que foi passando, teve a maior delas que eu posso dizer, que foi o ponto ápice ali, onde eu consegui entender por que eu estava fazendo aquilo, foi numa expedição que eu fiz para o Rio do Paraná, aqui no Paraná, mesmo em Curitiba. Eu estava viajando de bicicleta no começo da viagem da Forza lá, e eu falei assim, mano, eu vou escalar essa montanha, cara. Eu sou escalador, já estou acostumado com montanha, então eu estava muito confiante comigo mesmo sobre tudo que estava acontecendo na minha vida. E eu falei assim, não, vai dar certo, vou fazer isso, tudo, vai fazer isso, não, que vai dar certo e tal. Só que eu não busquei conhecimento, eu fui muito com o conhecimento básico que eu tinha, e não procurei entender como era a montanha, como era o trajeto até chegar à montanha. Então, Fabrício, ele eu tá, saí de tá cortando bicicleta, um pedalei pouquinho. 75 Tenta quilômetros ver se mais ou não menos. conectou o Wi-Fi ali. Ele tá bem ruim a tua imagem. Agora Voltou. Aqui, voltou. tô te escutando. Ah, então. Agora sim. Foi. Então, eu pedalei 75 quilômetros mais ou menos até chegar na montanha e acampei lá naquele dia. No dia seguinte, comecei a subir a montanha e ela tem 1.800 metros mais ou menos, comparado com, por exemplo, naquela época, quando eu achava muito, já escalei 2.500, 2.800, o que vai ser 1.800? Vai ser a metade ali, não vai ser nada. Só que ela foi muito desafiadora do início ao fim ali, porque era literalmente só subida. E eu já tinha vindo pedalado, e eu tinha um problema no joelho na época também, onde tinha iniciado a viagem, então eu estava tudo certo para dar errado. Literalmente deu tudo errado, só que ainda no final a perspectiva foi a perspectiva mais certa que eu podia ter naquele momento. Então, teve uma hora dessa escalada, onde eu fiquei pendurado só com as mãos, a articulação da minha perna parou, eu não consegui mais subir pelas pedras, e se eu soltasse aquelas mãos ali, eu caía. Então eu estava na mesma situação onde eu estava naquela montanha de novo. Então a vida me testou várias vezes, falou assim, pô, Fabrício, você passou por vários momentos onde você recriou a cena da montanha, cara, e nenhuma delas você pulou. E nessa aqui que você está chorando de dor, que você está com a perna sem movimento, sem nada, o que você vai tomar? Qual foi essa decisão que você vai fazer? E foi onde, conversando com esse amigo imaginário, essa consciência minha, conversando comigo mesmo ali, naquele momento mesmo, eu coloco todo esse diálogo no livro completo.
E eu comecei a conversar com ele basicamente assim, pô, cara, cheguei até aqui, mano, para não desistir agora. Falei assim, e minha consciência falou assim, cara, você não tá desistindo, mano. Isso aqui é só pra você perceber que você não tá pronto agora, cara. Você vai estar no futuro. Mas não coloca a carroça na frente dos bois, cara. Você tem que estudar, cara. Você tem que aprender mais. E foi onde eu tive meu pico de resiliência ali. Então, hoje, qualquer coisa que eu vou fazer, eu já fico 3 meses antes estudando como é que vai ser aquela coisa. Por exemplo, a próxima expedição que eu vou fazer agora vai ser numa montanha de 5.092 metros. E eu já estou um ano antes estudando como é que é essa montanha ali para mim não passar dificuldade lá. Então, esses maiores problemas que eu fui enfrentando ali foi onde me trouxe os maiores insights para mim estar também compartilhando com as pessoas também. Então, foi onde eu aprendi, eu falei assim, pô, cara, isso aqui vai ser interessante. A pessoa pode até não escalar uma montanha, mas ela passa por uns picos emocionais ali que pode ajudar ela no dia a dia. Então, mais ou menos isso que aconteceu de todos os problemas que o Pagos pelo Mundo Mais ou enfrentou. menos isso, né, gente? Vocês têm ideia de história. Quais foram os maiores aprendizados? Aprendizados. Um deles foi nessa que a gente quase morreu de hipotermia, porque tinha sido algumas 3 semanas antes, mais ou menos, eu tinha ido para essa experiência de snowboard, de esqui com esse rapaz de Guarulhos, e ele pagou tudo para mim. E quando a gente estava quase lá morrendo de hipotermia com esse rapaz, ele não tinha dinheiro. E eu tinha trabalhado o mês inteiro ali, aquelas semanas depois do esqui, que me deixaram com, se não me engano, na época era US$ 67 mais ou menos. E eu tinha esse dinheiro. E naquele momento eu pensei assim, pô, cara, o cara tá na mesma situação que eu, cara. Agora é o meu momento de trazer a perspectiva assim, pô, agora você tem a opção de ajudar ele ou não. Agora você vai pensar só em você ou você vai pensar nele também? Então foi ali onde foi um pico de aprendizado que eu tomei assim, pô, cara, tô na mesma situação aqui, a vida tá me testando de novo, cara. Então, tipo, tudo que vai e volta. A vida te ensina uma coisa boa e depois ela vai te colocar numa situação ruim para ver se aquela coisa boa serviu para você de alguma coisa para ajudar ali também. E esse foi um dos picos ali de aprendizado que eu tomei. Agora, outro pico de aprendizado foi esse do Pico Paraná também, que aconteceu esse pico de resiliência ali. Não me veio muito na cabeça aqui agora, uma outra experiência, mas todo dia a gente está em constante aprendizado e todo dia esses aprendizados, esses erros ali, tô evoluindo, buscando entender por que eles aconteceram, tudo. E também compartilhando com as pessoas também, porque isso é um erro que basicamente comum ali, que essas perspectivas podem ajudar também essas Gente, eu pessoas tô também. aqui de cara com os insights do Fabrício, porque ele não conta, tipo, quais foram as dificuldades, quais foram os aprendizados. Ele traz uma experiência. Ele traz, tipo, você jogando na cara, tipo, cara, aconteceu isso. Na prática, Fabrício, qual foi a tua maior dor? dor, É. teve, teve duas. Foi a do meu pai quando ele faleceu, e a segunda dor foi uma com a minha mãe, que foi onde ocorreu toda essa sensação de querer subir aquela montanha e pular de lá. Que aconteceu um problema, tipo, uma situação normal que aconteceria em qualquer família. E foi uma situação pequena, comparável ao que a gente levou no momento de intensidade. Só que tanto eu quanto ela estava passando por momentos terríveis, porque ela ainda gostava do meu pai e ela tinha um outro marido, depois posterior a ele, que também faleceu das mesmas causas que meu pai. Então, tipo, ela já teve uma dor muito intensa nessa parte. E só que eu não entendia isso naquela época. E ela também não entendia o que eu estava sentindo naquela época. Então, tipo, os dois se batiam ali e os dois só brigavam. E ela chegou um dia no meu quarto, eu tinha voltado dessa cidade onde eu ia morar sozinho, e falei assim, mano, eu vou chegar em casa, vou chegar pra mim, pô, mãe, te amo, cara, nossa senhora, cara, que bom estar em casa de volta, tudo. Ia ser a primeira vez, pra você ter uma ideia, desde quando meu pai faleceu, que eu ia falar pra minha mãe que eu amava ela, na cara dela, assim. Até aquele momento eu nunca tinha falado.
E ela, literalmente, quando eu estava em casa, ela chegou, trancou a porta do carro não, do quarto, falou assim, pô, Fabrício, não sei o que lá, tudo e tal, você é uma decepção pro seu pai, para você e para mim. E isso foi o baque emocional mais que abalou ali. Então foram as duas piores dores que até hoje eu senti na minha vida ali. Que foi o falecimento e foi ouvir a mãe falar que você é uma decepção para todo mundo ali, sendo que eu, por mais que eu fizesse bastante erros, eu errava constantemente, era erros onde eu queria que inconscientemente as pessoas me notassem para falar assim, pô, Fabrício, eu existo aqui, ó, eu tô aqui, eu só quero às vezes um abraço, conversar tudo, e vocês estão me isolando da vida, que vocês estão fazendo isso tudo. E isso é uma das coisas que naturalmente acontece em muitos casos de depressão, ali, onde a pessoa é basicamente isolada. Então, essa é uma das coisas bastante que eu escrevo também para as pessoas que às vezes nem têm depressão, mas as pessoas que estão nesse círculo familiar ali e conhecem as pessoas. Porque naquela época eu era um Fabrício sorridente, assim, ah, nossa, você é um ator digno de um Oscar ali. Qualquer coisa que quisesse ganhar, eu ganhava. Só que por dentro ali eu tava acabado, tava destruído, tava querendo me isolar com tudo. E receber uma notícia dessa aí foi o baque principal que me fez quase acabar com a própria vida ali. Então foi as Nisso, duas dores ali mais terríveis. pessoal de casa, nessa pontuação assim do Fabris, o que é importante a gente analisar, né? O quanto aquilo que os nossos pais falam para nós tem poder sobre a nossa vida. Mas o que a gente precisa compreender? Talvez eles não tenham o entendimento que a gente tem de muita coisa. Então, quando a gente consegue olhar lá para a infância dos nossos pais e compreender que talvez a realidade deles foi muito pior do que a nossa, a gente consegue ter esse sentimento de, cara, eles deram o melhor deles, apesar de tudo isso. E uma coisa que eu trabalho assim nas terapias é muito essa visão de nós como filhos. Eu vejo que grande parte das minhas feridas foi devido ao relacionamento meu com os meus pais. Só que quando eu entendi que isso era essencial para o meu processo de cura, porque isso precisava acontecer para que eu pudesse olhar para uma ferida. Porque senão a gente vai levando a vida. Tipo, a gente não tem uma dor grande. Quando um pai fala algo que fere a gente, que machuca a gente, é muito difícil da gente lidar com aquilo. Porque tem um poder muito grande. Então é ali que você vai pedir ajuda. É ali que você vai dizer, cara, isso tá doendo demais. E eu quero sair disso. E é ali que você vai buscar o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento. Então, olhar para a realidade, né? Agradecer aos pais por eles serem esse canal. Isso foi algo que eu demorei muito para fazer, sabe, Fabrício? Eu levei anos, assim, para conseguir olhar para os meus pais com realmente gratidão. Porque doía muito. Eu olhava com muita dor. E aquilo me travava em muitas coisas na minha vida. Porque, de fato, aquilo que eles falavam, eu realmente acreditava. E, e muitas vezes eles não tiveram a consciência e o ensinamento de nos ensinar alguma coisa diferente daquilo. Então, o que eles fazem não é por maldade, né? Às vezes é muito. E hoje é uma coisa que eu me cobro, assim, do quanto eu preciso evoluir e transformar essas coisas em mim para não passar para os meus filhos, para não passar para as pessoas, né? E os pais que estão assistindo aqui, tudo que vocês falam para um filho tem muito poder. Então, cuidem com a comunicação de vocês, com o que vocês comunicam para os filhos de vocês, né? Para buscar uma linguagem de motivação, uma linguagem que realmente motive ele a ir adiante. Porque quando você diz para um filho que ele não é uma boa pessoa, ele vai acreditar nisso. E ele vai levar isso para a vida. E isso vai interferir nele lá nas decisões dele, no trabalho dele, na vida dele. Sabe que o meu primeiro atendimento de terapia foi lá no Rosa. Eu estava lá no Rosa. Eu já tinha todas as formações das terapias, mas nunca atendia. E o meu primeiro atendimento foi para minha prof da primeira série. Ela disse, Ana, eu preciso de um atendimento, tem que ser você. E eu disse, meu Deus, quem sou eu para atender como terapeuta, né? E aí no atendimento ela me disse que ela lembrava da época da escola, da primeira série, né? Quem são as pessoas que nos influenciam? Os nossos pais e os nossos professores, a nossa formação, ou até quando a gente ainda não tá firme na nossa identidade, né? Quando, tipo, eu me vejo ainda muitas vezes ainda precisando trabalhar isso em mim, porque ainda que o que as pessoas falam sobre mim ainda muitas vezes me afeta. E é quando a gente não tá firme em quem a gente é, né? E essa prof, ela me disse, eu lembro, né?
que você era sempre a primeira. Meu, tinha alguma coisa, eu vou, eu vou. E ela dizia, deixa os outros, fica para trás, né? Deixa as pessoas fazerem. E ela disse que carregou isso com ela, porque quando ela foi para as terapias, ela é terapeuta também. Ela disse, quando ela trouxe para a consciência o quanto isso poderia estar influenciando a minha vida. E eu vejo, né? Na época, quando ela me disse, eu disse, cara, não faz muito sentido isso. E aí depois eu comecei a perceber no caminho e eu vi que sim, eu sempre deixava os outros ir na frente. Eu sempre, não, os outros podem se dar bem na vida, os outros podem realizar os sonhos, os outros. Então, lá na minha infância, alguém me falou coisas que fez com que eu ficasse para trás. E é tudo isso inconsciente. Então, Foi pais, gerando as crenças limitantes. e tanto pais quanto pessoas que estão aqui assistindo, né? Cuidem a forma como vocês falam com as crianças, né? Sejam, vocês são grande influência na vida delas. Indiferente da criança, o que você fala para ela é a direção, é o caminho. E para vocês, como crianças agora, né? Porque a gente tem uma criança dentro da gente que essas conversas internas assim que eu tenho, que o Fabrício diz que é a consciência maior, eu digo que eu falo com a minha criança. Porque ela tem muito que ser curada, ela tem muito que ser compreendida, ela tem muito que ser olhada. E essa criança, ela precisa da atenção de vocês. Ela precisa do olhar de vocês. Ela precisa acreditar que ela é capaz. Ela precisa acreditar que, cara, que tudo é possível. E eu vejo muito, assim, que no meu processo de realizar os meus sonhos, eu precisei olhar muito para minha criança. Porque ela era uma criança que se sentia totalmente incapaz de fazer muita coisa. E quando eu fui fazer o mochilão, foi muito louco, assim. Porque eu também estava buscando algumas respostas. Eu vou contar mais no domingo sobre isso. O pessoal que ainda não está inscrito na imersão, domingo vai ter uma imersão A Coragem de Viver os Nossos Sonhos, onde eu vou partilhar um pouquinho mais dessa história. Mas a minha motivação foi: tem pessoas que estão dizendo que estão vivendo isso, né? Na época era o viver de viajar. E eu via aquilo e dizia: meu, quem sou eu que saí de uma cidade que não tinha muita instrução, que, sabe, com uma realidade assim que. Eu disse, cara, eu vou, e eu vou fazer, e eu disse, eu vou fazer o que precisa ser feito para ir lá e para viver isso. Mas para que isso acontecesse, eu precisei olhar muito para minha criança. Gente, a história é longa, no domingo vocês vão saber. Teve Várias uma. coisas. E essa questão que o Fabrício falou da questão dos pais tem uma influência que vocês não têm noção. E teve um. Respondendo agora a pergunta anterior que você tinha me feito, mas englobando ainda com os pais ali, que até me veio na memória agora. Meu primeiro atendimento também como psicoterapeuta foi com uma mãe, aliás, que tinha problemas com seu filho, pra você ter uma ideia. Então, além de eu estar ali como ajudando, como terapeuta, eu também ali estava como filho também, aprendendo junto com aquela mãe. E ela me trouxe uma perspectiva muito legal, porque foi um baque até para mim melhorar o relacionamento com a minha mãe. Porque ela estava passando por uma fase onde o filho dela isolou ela. Onde o filho dela estava com aquela fase muito que eu posso dizer ali que a gente aprende bastante com psicanálise, é aquela fase mais egoísta, é aquela fase mais individualista, onde ele quer fazer as coisas dele e esquece do mundo à volta. E qualquer coisinha é culpa dos outros, não tem nada a ver com isso, tudo. E ele acabou isolando a mãe dele. E a mãe dele é muito emotiva nessa parte. Então, ela vivia conversando comigo, tanto nos atendimentos quanto no WhatsApp, para buscar suporte, porque sempre, toda semana, o filho dela fazia alguma coisa para ela se sentir mal. E dentro dessa perspectiva tudo, eu aprendi como melhorar o relacionamento com a minha mãe, só que eu também trouxe uma perspectiva dela que ela pudesse ajudar. Porque ele estava numa fase onde, né, foi ano passado eu estava com 23 anos e ele tinha 21. Então foi exatamente na mesma fase onde eu passei, basicamente com a minha mãe, a mesma coisa. Então eu falei para ela assim, fica tranquila que é uma fase do seu filho, eu sei que é difícil. Isso é normal, acontece com muitos filhos, de muitas mães, de muitas famílias, mas trouxe uma perspectiva para ela que quando eu passei isso com a minha mãe, eu não conseguia perceber isso, eu fui perceber isso também 3 meses antes de fazer esse atendimento com ela.
porque eu estava escrevendo um capítulo do segundo livro e o nome do livro é O que você faz no ponto ápice. Então, à medida que eu ia escrevendo cada capítulo, eu ia pegando um ponto ápice meu para procurar ali, desenvolver ali e eu mesmo aprender com a minha própria escrita. E dentro de um desses capítulos, onde eu me abri para eles e basicamente me expressei na escrita ali, foi onde eu procurei assim, pô, agora caiu a ficha, cara. Seu pai te ensinou todas as histórias de vida dele, de viagem, te inspirou a buscar os seus sonhos do jeito que você quer. E por mais que não fez isso com o tempo e rolou esse conflito, ela te ensinou o bem mais valioso que você tem hoje. Porque quando eu me sentia mal, o que, que ela falava para mim? Falou assim, ó, não quer conversar comigo, não sei o que lá, só quer brigar tudo, não quer conversar, então escreve. Ela falava isso literalmente. E naquele momento eu me sentia com raiva tudo e tal, e olha só, eu englobei o conhecimento do meu pai com o conhecimento da minha mãe, e hoje eu sou um escritor usando as duas mentes a meu favor para inspirar outras pessoas. Então, trouxe essa perspectiva para ela e isso ajudou ela a se sentir melhor e buscar mais também, mais desenvolvimento também e ficar mais tranquila. E, consequentemente, isso ela foi me falando com o tempo também ali, que eles voltaram a se falar um pouco. Então, isso já foi uma coisa legal ali, onde eles conseguiram encontrar um ponto ali onde eles conseguissem se desenvolver também, os dois juntos. Então, isso é uma perspectiva muito legal, às vezes, também, que acontece nas famílias e é um ponto de aprendizado ali também. Com certeza. E uma coisa que a gente tem que entender é que a gente nasceu numa família que a gente nasceu com um propósito maior. Então, quando a gente conseguir olhar para os nossos pais, entender o porquê a gente precisava estar nessa família, o que a gente precisava pegar deles, cara, vira muita chave. Observem, pessoal de casa. Observem o que vocês podem trazer do pai e da mãe de vocês para tornar quem vocês são hoje. E quando vocês conseguirem observar isso, cultivem muita gratidão. Porque quando vocês conseguem realmente ser gratos pela vida dos pais de vocês, a vida de vocês começa a andar. Fabrício, mais uma pergunta. Qual o conselho que você deixa para quem está acompanhando? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Acho que deu uma... Qual o conselho que você deixa para quem está acompanhando a live? Para quem está assistindo? Para quem está aqui assistindo. Ok. O conselho é viagem. Mas Cortou. Fala de novo. Um conselho é viagem. Mas não precisa necessariamente você viajar no meio físico, conhecendo o mundo, por exemplo. Viaje com um ponto específico que você encontre dentro de você mesmo e você possa viajar dentro dele. Como, por exemplo, aconteceu uma situação na minha vida e eu não sei o que fazer. Viaje nesse ponto. Procure desenvolver ele cada vez mais, porque está tudo ali. Por mais que a gente ache que a gente não sabe a resposta naquele momento, mas na verdade é só a nossa mente querendo não fazer você encontrar a resposta, porque ela sabe do potencial que você tem depois de você descobrir essa resposta. Então, quando você procura viajar nesses pontos, sua própria mente vai começar a olhar para você e falar assim, pô, já que eu não posso auto-sabotar esse menino aqui, essa menina, para ficar na zona de conforto, vou fazer o que ele quer. E quando ela decide fazer isso, é onde você consegue conquistar o inimaginável e fazer tudo o que você quer fazer na sua vida. O autoconhecimento é a chave, né? Exatamente. Pessoal de casa, vocês têm alguma pergunta? Alguma questão que vocês querem aproveitar enquanto o Fabrício está aqui? Aproveitem e deixar as perguntas para ele. Vamos. Fabrício, os últimos 5 minutos. Oi. Quer complementar com alguma super história? A super história? Enquanto o pessoal, se tiver pergunta, podem deixar, gente. Estamos finalizando a live aqui. Teve uma vez no Rosa... Não, ainda é 5 horas a mais ali. Mas teve uma perspectiva também muito legal que eu poderia trazer para ajudar aqui. É que teve um dia no Rosa, foi literalmente no Rosa mesmo. Foi dias antes de acontecer esse BO todo de prisão tudo.
onde eu peguei e decidi fazer uma corrida. Falei, vou correr para me exercitar. E eu peguei o meu GPS, coloquei no celularzinho e falei assim, ó, vou correr 10 quilômetros, tá suave, tá tranquilo, vou conseguir. Só que nesse meio do caminho, o GPS não pegou, porque era subindo aquele morro, então o GPS não pegava no morro. E eu continuei correndo, sem perceber, sem nada, continuei correndo. Passei um, passei outro, continuei correndo, correndo. Quando eu vi, cheguei numa placa da outra cidade, que já era depois de Imbituba lá. E eu fui perguntar para a mulher qual que era a distância entre onde eu estava, na Praia do Rosa, ali até a cidade, dava em torno de 28 quilômetros. Então, isso é uma perspectiva muito legal que acontece nas nossas vidas. Às vezes você olha para dizer, eu só consigo caminhar 5 quilômetros. Mas quando você caminha os 5, você percebe que você anda 10. Aí quando você percebe que você anda 10, você percebe que anda 20. Quando você percebe que anda 20, você anda 30. Então, isso é uma coisa que sempre acontece na nossa vida e que sempre que a gente buscar entender por que ela acontece, a gente consegue perceber que a gente consegue ir sempre além. Então, para finalizar, busque sempre desafiar seus limites. E eu posso dizer para vocês, gente, o caminho vai surpreender vocês. Quando vocês se colocarem no percurso e dizer eu vou fazer alguma coisa diferente, vocês vão ter muitas surpresas pelo caminho. E durante essa jornada de lives tem várias histórias e todo mundo contando, né? Que pensava em começar de alguma forma e sempre terminava de outra. E isso é o mais incrível. Quando a gente se coloca e diz, não, eu vou fazer, cara, no caminho acontece tanta coisa que tu só quer viver. Tu só quer viver. Exato. Gente, nenhuma pergunta? Tu vendo que tem umas solicitações e pedidos para entrar aqui? Vocês querem entrar para a live? Fabris, eu quero te agradecer muito por ter aceito esse convite. A honra foi minha. Precisando, pode chamar todo dia que a gente vem aqui. Né, Quando eu decidi fazer essa jornada, eu disse, cara, as pessoas precisam se inspirar em algumas histórias, em diferentes pontos, né? E inspiração, para mim, você é muito. Queria que você soubesse disso. Obrigada. Agradeço muito a Deus por Ele ter permitido que você entrasse no meu caminho, na minha vida. E desejo muito que, através do teu propósito, se abençoe a vida de muitas pessoas. E muitas pessoas possam ser inspiradas. Aí, muito além do que elas imaginam na vida delas. Obrigada por tudo que tu é e por fazer parte da minha vida. Faço das suas palavras as minhas, porque de tudo que a gente já passou no Rosa e a gente evoluiu isso cada vez mais à medida do tempo. Também agradeço e ser uma das pessoas que também eu sempre acompanhei. Teve naquele tempo, tudo que eu olhava assim no Instagram também, eu aprendi muita coisa. Então, muita coisa que eu levo na minha vida hoje também eu aprendi muito com você. Então, e vamos... Uma conexão recíproca muito linda que Deus nos proporcionou nessa vida. Ele cuida dos detalhes. E vamos contar a história do Rosa ainda. Gente, só mais um spoiler para vocês. Eu achava que o Fabris estava metido no negócio, que ele estava por trás da polícia. Eu quase fui preso na Itália já. Gente, vocês vão saber. Acompanhem, ativem as notificações nos perfis, acompanhem o dia que essa história vai vir pro ar. Porque, tem muita coisa aí pra ser contada. Nossa senhora, cara. Nós ficou o quê? Nós ficou um mês lá, né? Eu fiquei 3 meses. 3 meses? Foi o início do meu mochilão. Eu tinha previsto meu mochilão. Eu fiz ele ano passado. E vou dar um spoiler geral pra vocês. A minha ideia foi comecei em fevereiro, no meu aniversário. E era ficar até o fim do ano. E aí eu pensei, até lá eu vou... Porque eu queria me mudar. Da onde começou? Eu queria me mudar, né? E aí eu disse, até lá eu vou conhecer onde é o meu cantinho. E aí eu tinha, a cada 15 dias, ficar em um local. E aí mudando e tinha já todo o trajeto traçado. Só que o caminho me surpreendeu muito, assim. Muito. E eu fui pro Rosa e eu matei 3 meses no Rosa. Então, tudo que eu tinha programado de fazer em 3 meses, cara, eu vivi com intensidade lá no Rosa, assim. Fiz muita coisa. E sabe, e eu vejo que é muito isso do percurso. Vai vir todas essas mudanças. E quando a gente tá conectado com a gente, cara,
tu só quer viver, não importa se a meta não vai ser cumprida daquela forma, sabe? É você se deitar pro caminho, se deixar levar, assim, dizer, eu quero viver essa experiência. E eu vou olhar tudo isso com uma forma diferente, assim. E a experiência específica do Rosa, do acontecido, da polícia e tudo mais, ela me ensinou algo muito valioso, Fábio. Ela me ensinou que eu tinha pouca fé. Porque eu lembro que quando eu tava lá, eu tava fazendo a jornada online, né? Eu tava fazendo, era 40 dias, eu acho, de live, ou 20 dias, não lembro. Que era todos os dias às 5 da manhã. 5 e 5, acho que era. E no dia seguinte que isso aconteceu, eu tinha muito medo de... Porque eu fazia a live lá da recepção, né? Eu ia toda manhã pra recepção. E eu tinha muito medo de sair. De sair lá do hostel e ir até a recepção. E aí, naquele instante, eu disse... Cara, tu disse que tem fé. Que fé que tu tem? Tu tá com medo? Tu não acredita que tem alguém te guardando? Que tem alguém cuidando de você? Que fé que tu tá dizendo que tu tem aí? Nossa, tipo, foi um aprendizado muito grande. E eu lembro que aquela noite, sim, específica, eu pensei... Cara, se isso tudo aconteceu... O que mais pode estar acontecendo que a gente não sabe? Tipo, o que que tá por trás de... Gente, resumo. A gente conviveu com uma pessoa que nem é... Que não era aquela pessoa. Ela se passava por Bruna, mas o nome dela era Fabiola. Bruna era a ex-namorada dela, de quem ela tinha roubado tudo. Que era a Fabiola mesmo? De quem ela tinha roubado tudo. Por fim, ela foi presa. No mesmo dia foi liberada. Tá solta, tá com a ficha limpa. O negócio é história para mais de metro. Mas a gente vai contar nos detalhes algum dia aqui. E eu só sei, Fabrício, que naquela noite eu entrei pro quarto do hostel e eu tranquei tudo. Eu tinha muito medo. Eu pensava, meu Deus, se isso for capaz de acontecer, o que mais pode acontecer? E aí, nossa, eu fiquei muito angustiada, assim. E aí no dia seguinte... Eu lembro que eu... Não, pode falar. Eu ia falar que eu lembrei que eu fiquei na barraca lá naquele dia ainda. No dia seguinte, eu fui fazer a live lá da recepção e eu não lembro qual era a palavra, mas eu lembro que eu disse, o que que eu preciso aprender com isso? Eu disse, cara, como a minha fé é pequena. Como a minha fé é pequena. Então, cara, eu tenho muita gratidão, porque uma coisa eu pergunto, diz a Gabi, não dá nome aos bois que é perigoso. Ai, Jesus amado. Vixe, Maria. Teve um dia que eu tava andando na rua, eu achei que eu tinha visto ela, cara. Gabi, ora por mim. Cara. Ora por mim. Eu acho que eu falei demais. Ore por mim, gente, pra Deus guardar, por ninguém ouvir esses nomes. Mas, não, gente, é história que já tem matéria publicada, várias coisas assim aconteceram. Não é uma simples história que aconteceu só com nós, não. Várias coisas aconteceram assim com isso. Mas quando nós contar, vamos mudar os nomes, né, Fabrício? Vamos mudar os nomes. Quando a gente for contar essa história. Vou colocar a João e Maria. Não. Não, em honra a Gabriela, vamos colocar Gabriela. Boa. E, gente, e uma coisa que eu me pergunto muito assim, quando algo acontece comigo, ao meu redor, na minha vida, com as pessoas que estão ao meu redor, eu vejo que eu tenho algo para aprender com isso. Então, eu não tava lá por acaso. Eu não tô aqui onde eu tô por acaso. Eu não tô vendo os comentários de vocês por acaso. Eu não tô ouvindo o Fabris por acaso. Porque eu tenho várias coisas para aprender com tudo isso. A Gabi disse, vão achar que é ela mesma. É capaz, Gabriela. Gente, obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que realmente a história do Fabris possa virar algumas chaves na vida de vocês. Da experiência que eu tenho com o Fabris, ele virou várias na minha. E obrigada por vocês se permitirem estar aqui nessa manhã, né? Estarem aqui nos ouvindo. Eu sei que bastante gente vai assistir a live depois, que já me mandaram que não iam conseguir assistir. Então, a gente espera realmente que isso possa auxiliar vocês nessa jornada. E inspirar vocês a realizarem os sonhos de vocês. Porque apesar de todos esses detalhes, desses perrengues de estudo, hoje a gente está aqui com um sorriso no rosto, com alegria, dizendo para vocês que vale a pena viver esse processo. Porque, cara, isso tudo que o Fabrício falou, ele trouxe muito pro nosso emocional. E o quanto que isso aqui dentro é trabalhado, eu me coloco à prova de viver grandes sonhos todos os dias.
Porque o que a gente vive nesse processo. Gente, e logo vocês vão saber de um sonho grande aí meu. Sem spoiler. Eita, calca. Fabrício, beijo. Fica com Deus. Beijo. Pessoal de Obrigado, casa, gente. fiquem na paz do nosso Pai, que esse dia seja abençoado, iluminado, e que vocês possam sentir o sonho de vocês no coração hoje. Possam sentir aquela chama aqui acesa, viva. E domingo eu espero vocês na imersão, que não está inscrito, o link da bio lá para fazer a inscrição. E no domingo tem mais uma longa história para ser contada. E temos algumas coisas para serem trabalhadas já no domingo. Então eu vou buscar ir um pouquinho mais fundo, né? No que está travando a gente de viver os nossos sonhos, de realmente virar essas chavezinhas. Podemos fazer nosso último impasse aqui, então. Quem tirar uma foto com a live que está acontecendo aqui agora, pode ganhar algumas condições especiais no lançamento do meu segundo livro. Então, Pera que eu vou tirar. Peraí, deixa eu fazer vamos todo mundo tirar. Ué, Deixa eu arrumar meu cabelo. arruma o cabelo aí. Boa, Fabrício, tira mais uma aqui. Aí, agora foi. Oi. Ó, gente, presentão. Presentão de fim de live. Obrigada, Fabrício. Dani entrou agora. Faz um print ali, que o Fabrício está lançando mais um livro. E quem tirar o print ganha desconto no próximo livro, quem quiser comprar. E depois, Dani, entra lá no perfil do Fabrício. E, cara, confira as histórias que ele tem. Encontrei a Dani anteontem. Dei um abração. Ai, pessoa maravilhosa. Fabrício, obrigada. Nada, mas Pessoal de casa, obrigada. Até amanhã. Amanhã temos mais uma live às 7 horas com mais uma super história aqui para inspirar vocês. Estaria. Até mais. Tchau, gente. Até mais.